Seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Esse programa tem o objetivo de pensarmos sobre a vida e sobre a morte. Muito interessante, porque hoje nós podemos começar com uma pergunta bastante forte, bastante firme para cada um de nós. E a pergunta é: e se eu morrer hoje? Você já pensou sobre isso? E se eu morrer hoje? Porque para analisarmos a vida no mundo espiritual, para darmos essa sequência ao nosso estudo, é importante nós pensarmos sobre isso. Algumas pessoas podem achar que isso é mórbido, que isso é traumático, pensar na morte, falar sobre a morte. Eu participei de um grupo de estudos, na época do livro Céu e Inferno, e aí tinha uma amiga nossa que ela falava: olha, não vou mais estudar com vocês. Vocês falam muito sobre a morte. E toda vez que falávamos, ela batia na madeira. E aí ela parou de estudar. E nós falávamos: olha, você pode parar de estudar, mas que vai morrer, vai. Então isto é para pensarmos por quê. O que causa grande sofrimento na nossa vida? A ignorância. A ignorância, ela é terrível. Lembra, lá atrás, nos anos atrás, quando chegou o processo de vacinação das vacinas, aqui no Rio mesmo, foi um caos. As pessoas com medo de serem vacinadas, as pessoas iam para a rua fazer grandes tumultos, todo mundo com medo de ser vacinado e contrair uma doença. Quando foi se esclarecendo, quando o conhecimento foi ocupando o lugar da ignorância, as pessoas foram ficando esclarecidas, e aí o que acontece? Hoje, todos nós buscamos as vacinas, porque já sabemos, não ignoramos mais os benefícios da vacina. E pensar sobre a morte serve para todos nós não ignorar a vida. E para essa pergunta, e se eu morrer hoje? Tem vários livros que abordam a morte. Esse livro aqui, Quem Tem Medo da Morte, é um livro fantástico, do Richard Simonetti. Ele faz essa abordagem assim, muito alegre, muito tranquila, com desenhos, com histórias, com casos, para a gente se libertando desse medo, para a gente se libertando da ignorância do medo da morte. O medo é importante para a nossa vida? Muito. O medo faz parte da nossa história, porque pelo medo nós nos preservamos. Pelo medo nós também tomamos conta do nosso corpo, nós preservamos a vida. Mas é muito tênue, é muito fininha a linha onde o medo proporciona segurança e onde o medo gera uma grande ignorância e um grande sofrimento. Daí, temos que pensar, refletir, para saber se eu tenho medo de quê? Eu tenho medo da morte? Por quê? Tem vários estudos acerca do medo da morte. E como nós somos reencarnacionistas, nós estamos vindo de muitas vidas. Muitas vezes nós tivemos mortes traumáticas que nos trouxeram assim, grandes constrangimentos, grandes dores, e aí nos traumatizaram. Às vezes uma pessoa não sofre um determinado acidente e ela fica com trauma de retornar ou até de falar sobre aquilo. Então, muitas vezes, e principalmente que a nossa história, né, a história do mundo do passado, ela mostra o quê? Muita brutalidade nas mortes. As mortes não eram investigadas, as pessoas matavam outras com muita facilidade, por pouca coisa, e ninguém descobria. Outro dia eu estava assistindo um seriado chamado The Tudors, que mostra toda a trajetória, né, daquele rei inglês da Inglaterra,
que ele foi, assim, ele teve uma dinastia muito longa de Túdulos. E ali mostra bem o dia a dia, foram vários historiadores que fizeram esse seriado, e ali mostra bem como nós éramos cruéis uns com os outros. Se uma pessoa estava interessada no bem de alguém, ou até em uma pessoa mesmo, se ela tivesse um determinado poder, ela ia lá e mandava matar. As pessoas enforcavam com muita facilidade. A própria Inquisição, quantas mortes traumáticas ocorreram por conta da Inquisição? E aí, esses medos, eles estão vindo de muito tempo. E a doutrina espírita, ela nos facilita raciocinar sobre isso para nos libertarmos desta ignorância, ou seja, nós não vamos mais ignorar a morte. E a partir daí, com o pensamento lúcido, nós podemos o quê? Vivenciar melhor a nossa vida, valorizando a nossa vida, a vida das pessoas que estão à nossa volta e compreendendo esta partida, esse distanciamento temporário. O Divaldo Pereira Franco, um médium baiano, ele esteve uma vez no exterior e um espírito propôs a ele, na verdade ele foi falar para um grupo de pessoas e o espírito propôs uma experiência de morte. Eu trouxe esse texto para estudarmos aqui. Então nós vamos ler trechos, o texto é muito grande, eu não trouxe o texto todo, mas eu vou falar o livro, vou falar qual é o capítulo, nós vamos ler pequenos trechinhos e vamos falar de casos correspondentes a esse trecho, para a gente avaliar o benefício que é pensar sobre a morte para nos prepararmos para a vida no mundo espiritual. Então, dando início, o livro é Sob a Proteção de Deus. O capítulo do livro é Treino para a Morte. E o espírito é Manuel Filomeno de Miranda. Então, veja como é que isso aconteceu. Foi em maio de 1994, durante o seminário na Fundação para a Melhoria da Consciência Global, que foi feito em Zurique, na Suíça. O Divaldo Pereira Franco ele foi convidado a palestrar e o espírito Manuel Filomeno de Miranda estava acompanhando o Divaldo, que é um orador espírita e um médium. E foi proposta como exercício de preparação uma experiência de morte. E o benfeitor espiritual, que é o Manuel Filomeno de Miranda, ditou aos presentes comentário a respeito do assunto. E o comentário dele começou o seguinte: isto já é o Espírito falando para todos nós. A realidade da morte está, portanto, presente na vida. E torna-se medida saudável e racional pensar-se sempre nela, no momento terminal, equipando-se de energias morais para o enfrentamento à libertação. No centro espírita que eu frequento, tem muitos casos, mas eu trouxe um assim, bem especial. Tem uma frequentadora, amiga nossa, que ela era espírita e o marido dela era católico e a filha dela, adolescente, era católica. A filha dela, aos 13 anos, contraiu um câncer e ela teve que amputar a perna. Ela ficou muito tempo internada no INCA, que é um hospital específico para isso. Mas no processo da doença da filha, a mãe, que era espírita, falou para ela: olha, minha filha, eu respeito a sua religião, mas nesse momento de dor, de sofrimento, que toda a família está passando, não só você, quer dizer, você é a principal que está carregando essa doença, né? Mas acaba que o sofrimento, a dor, é da família inteira. E eu peço para você ir ao centro espírita comigo para fazer um tratamento espiritual. Muito interessante, porque a filha dela ia com ela, mas continuou na religião católica, que era a religião realmente que ela gostava. E lá no centro espírita, ela fazia o tratamento espiritual e antes do tratamento tem uma mini palestra para aquelas pessoas que muitas são espíritas, outras não são, não importa. A casa fica aberta para quem quer ajuda. E
vão pessoas de várias religiões. Mas a filha dela, que se chamava Adriana, frequentava lá o tratamento espiritual. Ela ficou internada muitos anos no INCA, de 13 a 15 ou 16 anos mais ou menos, não me lembro. E, enfim, ela teve que amputar a perna e um determinado dia o pai saiu com ela e houve um acidente de carro e ela desencarna. Tem um livro que fala sobre isso, que é esse livro aqui, Adriana, Uma Trajetória de Vida. É um livro que vem contando a história da Adriana, e o que é mais interessante é que aqui no Rio tem um outro centro, muito amigo nosso, que tinha um médium chamado Altivo, um médium muito sério, que ele, pela psicografia, ele recebeu uma mensagem da Adriana do plano espiritual. E foi muito interessante que está aqui nesse livro, porque a Adriana, nesse livro, a Adriana, Uma Trajetória de Vida, ela, católica, frequentou o centro espírita apenas para acompanhar a mãe, em obediência à mãe, mas fez um tratamento espiritual lá. E quando ela desencarna, um ano mais ou menos depois, ela vem e dá uma mensagem em outro centro espírita e nós ficamos sabendo. O que é interessante nessa mensagem que ela dá do mundo espiritual? Eu acho assim fantástico, porque ela narra que quando ela desencarnou, de repente ela se viu assim com vários jovens. Cada um tinha desencarnado por motivos diferentes. E aí ela fez uma comparação que era como se ela tivesse uma estação de trem. Esse livro começa com essa mensagem muito grande que ela dá. Mas ela tem um trechinho, lembra que eu falei que ela era católica? Mas tem um trechinho que ela fala que quando ela estava, já tinha morrido, ou seja, o corpo já tinha parado de funcionar, já tinha desencarnado, ou seja, o espírito já havia sido desligado do corpo, porque tem diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é quando para as funções do corpo. Desencarnar é quando o espírito é desligado do corpo. Nem sempre acontece exatamente na mesma hora. Mas nós vamos estudar casos específicos sobre esse tema. Mas voltando aqui para ela, e aí ela fala que estava assim com várias pessoas, e aí o que veio na mente dela? Palavras dela: deixe-me recordar aquilo que eu aprendi com a doutrina espírita. E aí ela começou a se lembrar das palestras que ela ouvia antes do tratamento espiritual, das pessoas falando sobre a morte, falando sobre a vida no mundo espiritual, da imortalidade da alma que segue. Gente, isso é muito conforto, isso é muito consolo. Você saber, no caso, que um filho, uma pessoa querida, desencarnou e vai continuar. E as palavras dela, ela falou que começou a escutar como se fosse assim, em alto-falante. Estava no ar, frases assim: todos sejam bem-vindos, Deus existe. A morte é uma transposição da vida. Continuam todos vivos. Oremos. E ela disse: e assim iniciaram um Pai Nosso como nunca ouvi na minha vida. Foi um momento de participação muito grande, onde pude divisar também pessoas de religiões diversas, sem sectarismo, amparando e socorrendo, sustentando todas as pessoas que estavam recolhidas. Chegavam preces, apelos, gritos, sofrimentos, vozes de pais, de mães, de irmãos, de maridos, de companheiros, vozes angustiosas, vozes de paz, mostrando que os nossos queridos, quem já está no mundo espiritual, recebe a nossa saudade, recebe os nossos pensamentos. Por isso é importante, quando lembrarmos deles, vamos lembrar da saudade e do carinho, dos momentos felizes, das coisas boas que deixaram, porque isso eles recebem. E no finalzinho ela diz
for explicado. Deus existe, a morte não existe, o espírito é imortal, o corpo, este é mortal. A saúde existe, a doença é dos seres que estão na terra. Continuamos amando, gostando, sentindo e dizemos a todo: orem por nós, os jovens que morreram. Então, vamos encerrar hoje com esse pensamento de saudade, mas de gratidão a Deus, porque nós somos espíritos imortais. Fiquem conosco no próximo programa.